Intercreative Sounds Mint. Com formação em gestão, um MBA pela Universidade Católica e pós-graduações em instituições de prestígio internacional como a INSEAD Business School, em França, e a Kellogg School of Management, nos Estados Unidos, dedicou-se integralmente ao universo das marcas. Acumulou experiência em multinacionais, mas acabou por fundar a sua. Pedro Tavares é atualmente fundador, sócio e diretor da On Strategy. Está aqui hoje para partilhar a sua experiência de mais de 3 décadas no mundo das marcas. Bem-vindo, Pedro, ao podcast da Olá, Anitta Beatriz. Creative. É um prazer estar aqui. Ainda bem. Eu sei que te sentes em casa, mas o grande desafio desta entrevista vai ser fazer perguntas e obter respostas de mais de 20 segundos. Não sei, és um homem de poucas palavras e muitas opiniões. Ou pelo menos comigo é assim que te comportas. És assim com toda a gente? Geralmente, falar pouco ajuda a ser mais conciso e direto. Porquê? É só o conciso e direto o que te preocupa. Basicamente, as pessoas tornam-se mais objetivas. Mas és assim profissionalmente e pessoalmente? Tento ser. Tentas ser. Sem derivar ideias. Ok, é uma defesa. Não é uma defesa, é uma forma de estar porque as coisas tornam-se mais objetivas. E não há espaço para grandes dúvidas, é isso? Ambiguidades. Ajuda a haver menos discussão das coisas que não são discutíveis. E irrita-te quando as outras pessoas não são assim? Não é que me irrite, mas tento adaptar um bocadinho àquilo que é os meus momentos. Ok. É um podcast de carreiras, acho que sabes. Foste convidado porque tens o currículo que tens, mas também porque te conheço bem, porque já trabalhamos juntos e porque achei que fazia sentido estás aqui e partilhares um bocadinho da tua história, do teu percurso. Se fizermos uma retrospectiva da tua carreira, por onde é que começamos e onde é que acabamos? Começamos na escola. E já era carreira? Já, porque desde pequeno que tinha uma ideia muito clara na minha cabeça. Nunca fui daqueles que tive grandes dúvidas do que é que queria ser. O que é que querias ser? Queria ser médico. Ainda bem que não tinhas grandes dúvidas. Não tinha nenhuma dúvida e hoje em dia acabo por ser médico, só que sou médico de empresas em vez de ser médico de pessoas. Mas começa aí, portanto, eu tinha claramente as ideias muito, muito bem definidas e hoje em dia acaba por, no fundo, fazer aquilo que gosto, aquilo que quero, ao ritmo que quero. Mas quando tu dizes médico de empresas, eu vejo-te na parte do diagnóstico. O resto, porquê é que tu chamas médico de empresas? O que é que tu achas que fazes Porque nas exatamente consigo chegar, ou tento conseguir chegar, ao diagnóstico, entre aspas, das doenças ou das oportunidades que existem, no fundo, de uma empresa melhorar ou de se corrigir. E Portanto, acompanhas esse processo de cura? O processo de cura não acompanho, mas acompanho depois o processo, ou faço o processo de avaliação dos resultados do processo da cura. Okay. Porque aqui convém sempre um bocadinho manter uma determinada independência, que é se eu consigo fazer o diagnóstico, e neste caso para o caso das empresas, não estamos a falar do médico. Sim. De pessoas. Uhum. Mas se faz um diagnóstico de um problema e se for eu a resolvê-lo, não tenho autoridade nem credibilidade para ir avaliar se o que eu no fundo implementei foi correto ou não. Okay. Portanto, é uma estratégia e faz inclusive parte hoje em dia de normas de certificação daquilo que são as boas práticas da gestão, que é fazer diagnósticos e, se fizer a implementação deles, não avaliá-los, deixar isso a terceiros. Ou então estar um bocadinho naquilo que se chamam as pontas, que é faz o diagnóstico, faz as recomendações, alguém executa e depois tem-se a possibilidade de fazer a avaliação do que foi executado e dos resultados que daí se tiraram. Saltamos rapidamente para a tua situação atual, mas no in-between tu trabalhaste em muitas empresas do lado das marcas e na criação e na gestão de marca. Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece a seguir ao curso? Como é que acontece a seguir ao curso? Eu acho que acontece antes do curso. Porque, como eu te dizia, o meu primeiro grande motivação era a medicina. E não entrei em medicina por 2 décimas. Portanto, na altura, a opção era ou, no fundo, candidatar-me a outro curso dentro das ciências que não fosse a medicina, ou esperar um ano e ganhava um valor de bonificação e no ano seguinte entrava em medicina, onde eu, no fundo, numa universidade mais facilmente. E eu, para não perder esse valor de bonificação, que só era, no fundo, só era possível de tê-lo se não tivesse a estudar numa universidade pública, fui para a Católica para manter o ritmo de estudo. Fizeste o ano zero da Católica? Fiz o ano zero, portanto, na prática fiz 2 vezes o 12º ano, fiz o 12º ano na escola e depois fiz o ano zero, porque o ano zero
porque era efetivamente o que tinha maior carga horária e era o que permitia-me estar concentrado e manter exatamente o ritmo de estudo para no ano seguinte fazer e abraçar, no fundo, os estudos de medicina. Cheguei a meio desse ano e comecei a gostar do desafio que se colocava na própria gestão, que eu nunca tinha percebido o que era, porque todo o meu desígnio e toda a minha mentalidade e a minha cabeça estava virada para a medicina. E acabei por tomar a decisão de levar esse curso até ao fim e depois se via. Portanto, durante o curso, no fundo, as disciplinas mais associadas ao tema de marca foram aquelas que mais me fascinaram. E depois, portanto, a partir daí foi muito fácil, de repente, ter na minha cabeça a decisão rápida, objetiva, de o que é que não queria e o que é que queria. Portanto, não queria áreas financeiras, não queria ir para bancos, para auditoras, e queria muito ir para as multinacionais que tinham bons desenvolvimentos de marca. Tive a oportunidade de ser convidado para ir para a Unilever e onde comecei a tocar nas marcas numa altura onde as multinacionais em Portugal ainda tinham muita margem de manobra para poder trabalhar a marca, para no fundo, tomar decisões e fazer implementações locais no mercado. Portanto, isso fascinou-me muito esse mundo em que não só eu descobria o que era a marca na universidade, mas depois no próprio primeira presença no mercado de trabalho, ter tido a oportunidade de trabalhar com a total liberdade sobre marcas multinacionais. Portanto, não te defraudou a primeira experiência? De todo. E se voltasse atrás, possivelmente diria que a empresa de referência era mesmo a Unilever. E depois da Unilever, o que é que se segue? Depois da Unilever, segue-se a Coca-Cola. Um desafio muito giro, muito interessante, e para qualquer pessoa que na prática estava na área da marca e do marketing, tanto nos tais anos 80, 90, falar-se de Coca-Cola era abrir os olhos e estrelas surgiam. Mas foste à procura dessa oportunidade? Não, surgiu. E inclusive foi um próprio ex-diretor da Unilever que recomendou o meu nome para a Coca-Cola. E portanto foi muito fácil, muito rápido, e é engraçado porque entro na Coca-Cola exatamente no meu dia de anos, 17 de fevereiro. Portanto, foi mais um marco que ficou de registro e foi uma experiência maravilhosa. Quantos anos é que tiveste na Coca-Cola, recorda-me? Eu tive 8, porque tive 4 mais 4, porque no meio passei também pela Telecel Vodafone, depois voltei à Coca-Cola, mas também a experiência Coca-Cola foi muito gira o primeiro dia em que eu entro para liderar a equipa de marketing e não havia equipa de marketing. Portanto, basicamente, o escritório estava a ser lançado em Portugal e eu perguntei então, onde é que está a minha equipa, e não havia equipa. E o diretor-geral disse, a equipa és tu. E a partir daí? E a partir daí foi criar muita coisa que também se podia e havia muita margem de manobra. Portanto, foram anos onde as multinacionais permitiam ter muita margem de manobra nas operações locais, não só em Portugal, mas noutros países. E depois com a Coca-Cola acabei por ter experiências internacionais. E foi um agradável percurso que me permitiu abrir muitos horizontes, tocar em muitas áreas daquilo que era a gestão de marca. E depois da Coca-Cola? Depois da Coca-Cola ainda passei pela Interbrand, onde tive o desafio da consultoria de marca, porque durante os anos mais finais, digamos, do processo Coca-Cola e com a experiência internacional que estava a ter nessa altura, comecei a desafiar-me que a gestão da marca do lado do cliente não era uma gestão de marca consistente, inclusive dentro de uma marca tão grande como era aquela onde eu trabalhava. E comecei a olhar para desafios muito mais ligados à consultoria, onde fosse possível olhar a marca como um todo. E surgiu a oportunidade da Interbrand, que também agarrei, com uma vivência internacional, e depois surge a On Strategy. Como é que surge esse desejo de criar uma coisa tua? Eu acho que isso já existia. Eu sempre fui movido muito pelo desafio e às vezes pelo precipício, que é, se é difícil, eu gosto, e quando comecei a ver que havia coisas que efetivamente eram difíceis de fazer porque as estruturas estavam de alguma forma já alicerçadas e tinha que se mexer muita coisa para se mudar,
Isso para mim é um desafio. Portanto, basicamente era, se eu não conseguia fazer essas alterações ou se não conseguia promover essas alterações em estruturas que estavam claramente já solidificadas, porque não criar uma estrutura um pouco de raiz? Quase que como alguém diz assim, mas se há um carro, se eu idealizo um carro e que não consigo vê-lo no mercado, vou desenhar esse carro. Pronto. Está na gênese da Porsche. A filosofia Porsche era basicamente Sim. isso. E, portanto, foi um bocadinho isso também que me aconteceu com a OnStrategy, que era, eu adorava e adoro todo o tema da marca, da gestão global da marca, portanto, não tem só a ver com a componente do marketing ou da comunicação, portanto, toda a componente estratégica, e que vai de A a Z, e, portanto, para além disso implica que exista uma consistência e uma dinâmica muito grande de todas as áreas dentro da organização, porque a marca é de todos são embaixadores e detratores da gestão de marca, e muitas vezes não existe, ou muitas vezes não, a maior parte das vezes não existe esta sensibilidade global interna. Digo muitas vezes que o primeiro diretor de marca é o próprio diretor-geral, é o próprio CEO, o dono, quem seja, e portanto o desafio colocou-se aí, que era, então vamos criar uma coisa de raiz que permita desafiar este status quo da gestão de marca entregue ao marketing e à comunicação para uma coisa que vá desde uma componente de produção, recursos humanos, marketing, comunicação, efetivamente, e que aterre inclusivamente nas avaliações financeiras, porque é um desafio, e na altura, quer dizer, quando eu próprio migrei do lado de cliente para fornecedor, digamos assim, quando foi a passagem para a Interbrand, estava-se a falar nos princípios das avaliações financeiras de marca, que eram coisas que eram um bocadinho esotéricas. E, portanto, foi um desafio integrar toda esta matéria. Mas terá sido a tua vertente mais analítica, uma vontade de fazer uma coisa mais objetiva e menos criativa, ou foi vontade de mudar e evoluir para outra coisa quando saíste da Coca-Cola? Sair de uma marca assim não deve ser fácil. Foi tudo junto, sinceramente foi tudo junto. E eu, quando tomei a decisão de sair da Coca-Cola, primeiro, quando saí da Coca-Cola, fui para a Interbrand. Portanto, existe aqui este caminho no meio. Mas já era um trabalho de consultoria na Interbrand, não é? Era mais isso que fazia. Consultoria, Sim. era. Mas quando alguém, de repente, olhava na altura e dizia as marcas onde eu estava a trabalhar, onde eu tinha trabalhado, e que, de repente, não tinha 40 anos, dizer que vou deixar isto tudo, no fundo, situações relativamente seguras, com exposição internacional, para criar no fundo um desafio. Houve momentos em que me chamaram louco, sim, eu próprio me chamei louco, mas era claramente o desafio que aí estava. Não tanto um desafio analítico, mas um desafio de querer fazer algo diferente e algo meu. Inclusive, o primeiro escritório da OnStrategy foi no hall de um hotel. Foi? Não sabia. Onde eu, durante 3 meses, idealizei a OnStrategy. Que eras tu. Que era eu. E que hotel é que era? Podemos dizer? Quinta da Marinha. Ai, que fino! Na tua opinião, e agora indo um bocadinho para além do teu percurso, qual achas que é a característica principal para alguém se destacar em qualquer carreira? Primeiro, ser determinado. Aliás, um passo atrás. Primeiro, ter convicção de que consegue as coisas. Ter determinação para conseguir as coisas. E depois ter uma capacidade de superação. Porque vai encontrar muitas pedras pelo caminho e muitos momentos onde se vai questionar. Portanto, eu diria que estas 3 são as características principais, pelo menos eu reconheço-me nelas e que vi ao longo dos anos, não só na minha OnStrategy, mas em todo o percurso que fiz, passar muito pela convicção que tinha, da determinação de atingir as minhas metas e de superá-las. Sim, todos temos grandes dificuldades e desafios ao longo da carreira e frustrações, obviamente, mas há sim alguma aprendizagem, alguma grande aprendizagem que tu consigas destacar até agora? Uma coisa que eu tive tantas situações de aprendizagem, pela positiva, pela negativa, inclusive da forma como eu sou hoje em dia pessoalmente, de situações que me vieram do campo profissional. Por exemplo, a minha fobia pela pontualidade resulta de uma aprendizagem profissional, em que eu cheguei atrasado a uma reunião,
5, 10 minutos, não sei. E a pessoa que liderava virou-se para mim e disse-me: Pedro, só há 2 razões para chegar tarde a uma reunião, que é, ou você é mais importante que todos os outros, ou recebe mais dinheiro que os outros. E, portanto, os outros têm que fazer a vassalagem. E eu aprendi que realmente era uma questão de respeito. E isso transpus não só na minha vida profissional, para as formas como interajo e para o respeito que tenho, não só perante o cliente, colegas e pelo trabalho que faço em si, mas também na minha vida pessoal. Já me deixaste 10 minutos à espera, o que é que eu posso deduzir? Foi um furo no carro. Não foi furo nenhum. Vieste com o carro impecável. Depois de mudar o pneu. Continuando. Não, percebo que há exceções, mas que és uma pessoa pontual e pronto. E é normal que isso aconteça. Pessoalmente e profissionalmente é uma forma de estar. Pronto. Eu acho que também gostava de te perguntar se tu tivesses neste momento a opção de ir buscar qualquer pessoa ao mercado, famosa, sem ser famosa, para a On Strategy, conseguias dizer quem? Não. Preferias dizer um perfil? Que perfil é que ias buscar? Não sei, sinceramente não sei. Porquê não te colocas essa questão? Não. Na On Strategy, uma das coisas que nós temos é um desafio permanente de não estamos à procura de ninguém, estamos à procura de toda a gente. Porque não há um perfil há um perfil que basicamente nós queremos pessoas que tenham uma capacidade de gestão independente de uma determinada área, que seja sempre um valor acrescentado para a On Strategy. Portanto, não olhamos para uma situação de vou contratar um colaborador, vamos abrir a porta a um sócio. É mais o desafio. Certo. E acima de tudo, isso surge não tanto de repente olharmos e há uma determinada área que nos faz falta e vamos à procura do parceiro ideal. São sempre surge partners, muitas não é? vezes de conversas que vamos tendo, muitas vezes informais, e de repente, que engraçado, a pessoa tem maturidade, tem um bom network, tem uma forte capacidade analítica, porque claramente é essencial na nossa área. E atenção que referiste há bocadinho do tema da marca, o nosso território da marca é um território claramente analítico, científico. Por isso é que também a nossa assinatura se chama Brand Value Management. Portanto, não estamos na área da comunicação, na área da criatividade. Portanto, é um tema muito específico. E aí surgem as oportunidades de repente encontrarmos pessoas que possam ser valor acrescentado e que tenham, no fundo, a capacidade de gerir uma área sua, mas que obviamente existam pontos com as áreas que já existem hoje em dia dentro da On Strategy. Portanto, não há um perfil difícil encontrar definido. esse tipo de pessoas, porque tu não tens grande concorrência em Portugal. Não, eu tropeço diariamente com pessoas desse género. É interessantíssimo até esta tua última pergunta, porque exatamente ontem eu estava a tomar o pequeno almoço em Lisboa, no café onde vou todos os dias. Quando me levantei, vi uma pessoa que já não via há algum tempo e que podia ter dito olá, estás bom, ou podia não ter dito nada porque estava com pressa, e resolvi cumprimentar a pessoa disse, olha Pedro, não sei o quê, senta-te, bebe um café comigo. Tivemos um bocado à conversa e de repente percebi que essa pessoa estava numa linha de vida interessantíssima e disse-lhe, olha, queres juntar-te a nós? E é basicamente assim que a coisa funcionou. E qual foi a resposta? Não sei, estou à espera. Ok. Falamos quer dizer, tu acabaste de falar de networking no meio do teu discurso, e eu gostava de te perguntar qual é a importância do networking para ti numa carreira. Não só a tua, no que achas que é importante para qualquer carreira nas diferentes fases. O networking tem a ver com 2 situações. Uma é que constrói reputação ou destrói reputação. E o nosso alicerce dentro da própria On Strategy parte muito de uma área muito reputacional, de gestão de reputação, que no fundo são percepções, como é que nos veem, como é que as expectativas que têm ou não. E, portanto, o networking, no limite, é um embaixador ou um detrator daquilo que é a nossa própria reputação. E no mercado da consultoria, digamos, quando nós não estamos a falar, obviamente, de grandes marcas como as Big Four ou as Big Five, que a marca vende os próprios serviços, quando estamos a falar em situações mais, digamos, de boutique, de consultoria, que no fundo onde eu acho que nós nos inserimos,
as pessoas contam muito, a marca humana conta muito e, portanto, a própria reputação que uma própria organização tem, neste caso vem muito mais da marca humana que acaba por construir a marca corporativa, enquanto que nas grandes multinacionais de consultoria a coisa funciona ao contrário. Portanto, acaba por alguém que está ligado à empresa A, B, C ou D, acaba por, de repente, ter o seu reconhecimento. Se está naquela empresa é porque fantasticamente é bom e, portanto, a partir daí constrói o seu network. Portanto, o network, neste aspecto, é um ponto de construção da reputação. Por outro lado, o próprio network ajuda a dinamizar a oportunidade de negócio, porque existe uma própria recomendação, existe uma própria angariação para um trabalho que é feito, que ajuda muito mais. Portanto, a partir do momento em que eu tenho uma determinada confiança, e podemos ter um caso aqui mesmo muito direto, se eu tiver um trabalho em que eu de repente encontro a Minter pode ser uma opção e a empresa A e a B são outra opção, eu claramente, o primeiro impacto que vou ter é escolher a Minter. Porquê? Porque nos conhecemos, porque existe uma empatia, porque já trabalhámos juntos e porque existe um nível de reputação associado em que eu sei que o trabalho que a Minter me vai fazer me vai ajudar a satisfazer o cliente que necessita e, simultaneamente, vai-me ajudar a mim, porque, quer dizer, o network vai funcionar, porque eu acabei por recomendar. Portanto, é um ponto que acho que é essencial e é uma das características que nós olhamos para as pessoas que muitas vezes desafiamos a estar connosco, é o tema da maturidade, porque a maturidade traz network. Que consideras essencial? Que considero essencial. Aliás, o teu network melhorou imenso desde que me conheceste, não é? Atingiu outro nível. Tenho que ser sincero. Tens. Convém. Na linha do que estás a ser até agora. O que é que tu consideras que foram os principais obstáculos que tiveste que superar para estares onde estás hoje? Se é que achas que houve grandes obstáculos? Pode ser a nível pessoal. Não acho que tenham existido obstáculos. Acho que existiram determinados momentos que são desafiantes, sobretudo em termos de reflexão, de isto faz sentido ou não faz sentido. Porque, quer dizer, tu tocaste há bocado no tema, eu não gosto muito de o explorar, porque de uma forma global e integrada não há muitas organizações que fazem o que nós fazemos. E, neste caso, inclusive, é com as certificações que nós temos, isto a nível global. Portanto, mas há desafios, e há desafios que, por exemplo, quando se toma a decisão de se criar a sua própria organização, a sua própria empresa, o seu próprio desafio, há momentos muito duros, especialmente os primeiros tempos, e eu vivi-os, e hoje em dia costumo desafiar as pessoas que surgem com a vontade de fazer alguma coisa por si, que eu faço sempre uma pergunta que é, antes de tomar essa decisão, define quanto tempo consegues viver com zero. Ou seja, vê quais são as tuas economias e durante quanto tempo? 1 ano, 6 meses? Porque esse é o tempo que te vais dedicar a 100% aos dissabores que tem o arrancar com qualquer coisa. Porque as coisas não começam a funcionar no momento 0 ou 0 mais 1, as coisas vão funcionando e às vezes há momentos onde anda um bocadinho atrás, vai um bocadinho à frente, até a máquina andar a rodar. Eu acho que isso é um bocadinho como ter filhos, só depois de os ter é que se percebe o que é que implica, o que é que se passa, mas essa advertência, eu sei que isto até foi um dos temas das nossas primeiras conversas, estávamos a falar de criar negócio e recordo-me de tu falares nisso. Claro que a parte do empreendedorismo teve ali grandes obstáculos, imagino que sim. Mas mesmo no resto do teu percurso, pelas empresas onde passaste, tiveste grandes obstáculos? Sentiste grandes desafios? Desafios senti. Não, desafios sempre, e foi isso que me moveu estar nas organizações. Okay. Durante o tempo que estive nelas, foi enquanto eu senti o desafio. Obstáculos. Sinceramente, não olho para... Não consigo encontrar obstáculos porque... eu sempre tive uma forma de me desafiar e de estar nas organizações que se calhar pela minha forma de ser os obstáculos não me eram evidentes. Portanto, o trabalhar em equipa, o falar com as pessoas, o conseguir criar, no fundo, relações,
permite ultrapassarmos esses tais potenciais obstáculos. Portanto, verdadeiramente eu acho que nunca senti, e então quando falamos do ponto de vista empresarial e muitas vezes as famosas guerras entre o marketing e as vendas, eu nunca as senti. Nunca sentiste? Não, nunca senti. Até porque eu tive sempre nem numa Vodafone, nem numa Coca-Cola? Não. Sempre gostei muito de trabalhar em equipa e quando estava no lado comercial perceber o lado estratégico e quando estava no lado estratégico fazer o entendimento da componente tática. Talvez porque já tinhas essa visão um bocadinho. Porque a visão do marketing, o problema é que muitas vezes a visão do marketing é um bocadinho redutora e as pessoas acham que se resume a comunicação. Ou não é só isso, mas e isso implica que vendas e marketing tenham muitas questões, porque as pessoas não percebem o outro lado e isso não faz sentido. É verdade, mas por isso é que, por exemplo, hoje em dia, quando me falam quando falo da On Strategy, eu não falo numa consultora de marketing porque efetivamente não é uma consultora de marketing, é uma consultora de marca, certo, que dentro de si engloba todas as áreas de gestão associadas à marca. Porque se eu olhar só para uma, torna-se o redutor que tu estás a comentar. A não ser que o marketing realmente esteja a um nível estratégico e se entenda como tal. Pronto, podemos ficar a discutir essas diferenças, mas acho que não é o intuito do podcast. Na tua opinião, o que é que falta a Portugal para ter mais marcas reconhecidas internacionalmente? Primeiro falta ter marca Portugal. Começa por aí. Começa por existir um projeto que seja de longa duração, com compromisso sobre a criação dessa marca Portugal e não ser apenas uma discussão de um pequeno núcleo de elitista sobre essa matéria, porque quando nós olhamos para grandes marcas e elas estão associadas a marcas país, elas próprias acabam por ter um determinado posicionamento. Pois existem, obviamente, países mais desenvolvidos onde houve marcas que ajudaram ao desenvolvimento da marca país. Nós sempre ficámos numa situação pequena, porque sempre fomos fornecedores de serviços, e também não é por aí que hoje em dia somos reconhecidos pelo nível do turismo, mas depois temos uma capacidade brutal de produção, e vemos isso, por exemplo, no tema dos têxteis, que grandes marcas multinacionais acabam por estar a produzir aqui em Portugal. Mas nós nunca fomos capazes de criar a marca do têxtil ou porque não tivemos uma associação à marca Portugal. Eu acho que a grande exceção a isso pode estar nos vinhos e nos vinhos do Porto, particularmente, porque claramente são uma marca, a própria marca vinho do Porto, digamos assim, que não existe propriamente dita, não é? Mas está no bom senso e no senso comum de muitos cidadãos do mundo inteiro, que existe uma coisa que se chama vinho do Porto, que é de Portugal. Isso é um caso. Portanto, faz falta e obviamente uma dinâmica. Beneficiou com o turismo e beneficiou com a região. Faz falta uma dinâmica muito profunda que tem a ver também com o tema da política. Portanto, nós não podemos estar de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos a mudar as autoridades políticas e cada um vir com as suas ideias e não haver, neste caso, um verdadeiro compromisso, independentemente daquilo que seja um sistema partidário ou não, de prosseguir numa estratégia de marca Portugal. Gostavas de estar envolvido num projeto desses? É desafiante. Acho que, acima de tudo, eu lido mal com o ser politicamente correto. Portanto, a minha resposta é desafiante, dependia de se houvesse esse compromisso, porque estar a perder tempo não... Está na parte das coisas que não queres para ti. Não é uma questão de não querer. Voltando ao princípio, porque é que eu falo pouco? Porque sou mais objetivo, gosto de ser as coisas objetivas. Quando a coisa começa a enrolar, não vai. Certo. Neste momento, como é que tu encontras um equilíbrio saudável entre a tua vida profissional e a tua vida pessoal? Eu descobri há 5 anos atrás, também em função do Covid, um equilíbrio que passou por perder imenso peso por via do Covid, porque fiquei sem paladar, e simultaneamente a ocupação dos tempos livres de Covid, onde, quer dizer, não podíamos interagir uns com os outros e ao ter grandes reuniões, descobri também o desporto que não fazia há variadíssimos anos. Portanto, artes marciais, taekwondo,
que hoje em dia para mim é quase que viciante. Portanto, eu organizo inclusive muito a minha vida nesse desafio. Ou seja, é uma prioridade para ti. É uma prioridade, porque me faz sentir muito bem, motiva-me, leva-me a ultrapassar limites meus, que eu nunca pensei que os conseguisse, nomeadamente, por exemplo, a caminhada que fiz, de que os meus colegas, a maior parte eram miúdos de 14, 15 anos e eu. Portanto, é desafiante. Falta-te muito para acabar essa caminhada dos cintos? Falta-me o tempo que o corpo permitir, porque a partir de uma determinada idade já não se vai conseguir fazer movimentos. Portanto, enquanto o corpo mas permitir... Mas é cinto preto? Cinto preto. Mas falta-me aqui uma parte importante, não sei. Eu não sei dizer. Segundo dan. Segundo dan. Quantos é que Com muito orgulho. Quantos existem? Existem muitos. Não? Existem muitos. Existem muitos. Mas já não vou Ou chegar seja, sempre... a muito mais além, porque, quer dizer, vamos ser conscientes com a idade que estão e com o tempo que dura da mudança de cada cinto e depois, obviamente, também o que é necessário em termos da dedicação, não só a disponibilidade mental, mas depois a disponibilidade física. E mas é um mega achievement já. E eu estou cheio de maleitas. Começaste no branco, certo? Comecei no branco. Num dia em que alguém me disse... Bom, eu começo no branco e começo para calar um amigo meu que me desafiava há alguns anos que devia experimentar, porque eu em miúdo tinha imensa flexibilidade e desafiava-me que ia ser uma coisa gira e eu tomei a decisão, depois de vários anos a ouvi-lo, de dizer, bom, eu vou experimentar para te calar, mas não me voltas a chatear com este assunto. E no primeiro dia, quando experimentei, disse assim, não, eu consigo, eu vou lá. É desafiante e paguei a anuidade. Exatamente para ter a responsabilidade de não desistir. E assim foi? E assim foi. Até hoje? Até hoje. Ou seja, começou em plena pandemia? Começou antes da pandemia, mas a pandemia teve ali um grande impacto. Antes das artes marciais, o que é que fazias para garantir esse equilíbrio? Nada? Nada. Fazia mapling. Só estavas gordinho? Não fazias nada, só trabalhavas? Só trabalhava. Ok. Tive uns tempos em que tentei fazer surf, mas o peso era maior e a prancha ia ao fundo. Mas agora ainda fazes? De vez em quando. No Alentejo? Alentejo ou Lisboa? Alentejo. Por? Paz, tranquilidade, referências de criança, identidade, recordações de pessoas que já não estão comigo. Certo. Alguma vez te sentiste em risco de um burnout? Não. Sinceramente, achas não. que há estratégias para evitar isso? Não sei. Nunca sentiste necessidade? Como nunca senti, não. Quando sinto algum cansaço, paro um bocadinho, ou então tenho exatamente o taekwondo como o meu escape. Portanto, não... Sem ser o taekwondo, que outros escapes? E sem ser o Alentejo? Viagens, essencialmente. Não tenho muito mais, mas isso, quer dizer, já me ocupa tanto tempo, portanto... E em que é que sentes mais prazer? Comer, ler, música? Refletir? Sinto imenso prazer massacrar no que faço, alguém? no que faço, na própria On Strategy. Ok. Em vê-la crescer? Sinto imenso prazer no escape, que hoje em dia para mim é quase que viciante, que é o próprio taekwondo. Sinto prazer nas relações humanas de estar com as pessoas. Essencialmente, acho que são estas três coisas que me enchem. Pedro, ao longo da tua carreira, de certeza que tiveste imensas, mas consegues partilhar connosco uma situação caricata? Sim, tive várias situações caricatas, constrangedoras também. Espero que nenhuma me inclua. Mas há uma que eu recordo sempre como fascinante, que foi vivida na Coca-Cola, então. Na altura do Euro 2004, em que Portugal foi organizador e
e existia, no fundo, dentro da estratégia associada ao futebol, o ter embaixadores de marca para o evento. A nível internacional foram escolhidos o Mark Van Basten e o Thierry Henry, e Portugal tinha que ter um embaixador porque o evento era em Portugal. Na altura pensámos um bocadinho e a grande figura que existia no momento era o Luís Figo. Claro. E então decidimos que o Luís Figo tinha que ser o embaixador da Coca-Cola para o Euro 2004. Só havia um problema, era que ninguém conhecia o Luís Figo dentro da nossa estrutura da Coca-Cola, portanto ninguém conhecia pessoalmente o Luís, ninguém conhecia pessoalmente, no fundo, a equipa que trabalhava a carreira do Luís do ponto de vista da sua gestão de imagem, não no desporto. Havia um jogo de preparação em Lisboa, cujos treinos eram no Estádio Nacional, portanto ainda não havia a cidade do futebol, eram no Estádio Nacional, e eu na altura disse, não há problema, eu vou conseguir o Luís Figo para a Coca-Cola. Disse, pronto, ok, fiquei com essa responsabilidade e novamente com a minha questão da convicção, determinação e superação, aí arranquei eu para o Estádio Nacional, estacionei o carro e a achar que é fácil contactar com o Luís Figo, que estaria no relevado a treinar. O problema é que entre mim e o Luís Figo, para além das barreiras de publicidade que estavam à volta do estádio, existia uma cortina, um cordão de polícia que protegia a equipa que estava, no fundo, a fazer o treino dos comuns cidadãos que estavam a assistir ao treino. E, portanto, eu não conseguia chegar lá. A alternativa era furar o cordão policial. Era uma alternativa. Era uma alternativa, a única alternativa. Uhum. E que basicamente, dentro da minha inconsciência dessa idade, resolvi correr e furei o cordão policial, entrei pelo relevado. Claro que obviamente fui agarrado pela polícia, que me retirou, e eu só tive tempo de levar a mão ao bolso, tirar o cartão da Coca-Cola, atirá-lo para o relevado e gritar Figo, nós queremos te contratar. E portanto alguém agarrou no cartão, e é engraçado porque nesse final de dia tinha a equipa que tratava da gestão de imagem do Luís Figo a ligar-me para perceber quem era o louco que tinha entrado dentro do relevado, que tinha sido detido pela polícia, mas que tinha um cartão da Coca-Cola para até gostavam de trabalhar com a Coca-Cola, mas não com o louco. E portanto eu diria que essa foi uma das situações mais caricatas que eu vivi. Que é um bom dia de trabalho para ti? Um bom dia de trabalho é não ter chatices. Chatices essas que às vezes podem ser um simples telefonema de falhou uma determinada questão técnica, por exemplo, na eletricidade, ou o computador não arrancou. Oh, Pedro! É não ter isso. É um bom dia de trabalho. É um bom dia de trabalho. E és feliz? Sou, porque eu tento organizar, e é uma das coisas que me dá imenso gozo. E se me perguntassem, às vezes perguntam-me, se eu não preferia estar do lado do cliente, eu digo não, porque eu consigo organizar o meu tempo como eu quero. E, portanto, isso automaticamente torna o meu dia bastante mais agradável. E ter a capacidade de, muitas vezes, dizer não é fantástico. Eu acho que é a pior palavra, no caso dos portugueses, é a pior palavra para se dizer. Não é muito difícil dizer não a alguém, em trabalho, pessoalmente, o que seja. É preciso alguém aceitá-lo também. Não interessa. Uhum. Mas o primeiro passo é dizê-lo, é ter a capacidade de dizer. E eu isso consigo. Inclusive é para mim mesmo. Consegues agora ou sempre conseguiste? Acho que consigo agora. Acho que, pelo menos de uma forma consciente. E então, em termos profissionais, consigo a partir do momento em que, no fundo, sou dono do meu tempo, da minha organização, e, portanto, isso permite-me fazer essa gestão do não e do sim, não é? Quando se está numa estrutura, isso não acontece. Pensei que ias dizer que um bom dia de trabalho para ti é quando alguém da Minter te ligava ou qualquer coisa, mas tinha ficado bem assim para o closing. Viste a palavra não? A facilidade com que a dizes. Pedro, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela conversa e obrigada pela partida. Obrigado. Sounds Mint.